Mas eu queria só te chamar uma atenção, né, por conta do aprendizado aqui. A gente tem que levar em consideração as condições socioeconômicas das crianças. Tá. Sem isso, não dá para a gente avaliar o desempenho, né? Porque tem crianças que têm um potencial enorme, mas você tem que olhar a condição da família, a escola onde ela está, essa questão da segurança, né? A GCM poder fazer, embora não seja o nosso tema, mas ter a ronda escolar, ter uma segurança é muito importante. Sim. As famílias, né, elas precisam estar tranquilas. E também a questão do acesso, que é essa questão da pauta, né, voltando para a educação integral. Por que eu preciso da cultura? Eu preciso ter livros, eu preciso ter estímulo, né? Essas crianças, às vezes os pais dela, quando eu fui secretária, a gente descobriu que a gente ficava falando para os pais que tinha que contar histórias para as crianças, que se estimulavam. O que a gente descobriu? As mães não sabiam, porque nunca ninguém contou história. E aí você vai até a avó. Então a gente fez, imagina, capacitação para pais em contação de histórias, né? Depois até que bacana, né? Teve um projeto na secretaria, depois que eu saí, que acho que trouxeram do Estado, que era a mochilinha com os livros, que a criança podia escolher, ela levava para a família podia até escolher também o livro, lia junto e depois contava um pouco do que tinha, o que significava aquela história para ela. Então, você tem que trabalhar com questões básicas, que nem ciência. Ciência, se eu não tenho um laboratório, isso é uma deficiência das nossas Sim, escolas. das escolas públicas, né? É como que eu vou incentivar a ciência se eu fico só lá na lousa, ou falo para você pegar o feijãozinho, pôr no algodão molhado, só isso não dá conta. Na nossa época a gente tinha que decorar a tabela periódica. Até hoje eu não sei por que eu decorei tabela periódica, gente. Eu até hoje não decorei. Eu decorei para passar no vestibular, mas para que me serviu? Nossa, Elaine, você resumiu tudo o problema que eu enxergo da educação. Quando você falou o seguinte, eu estudei para passar no vestibular, só que a vida não é feita só de vestibular. A vida é muito mais que isso. Você fazer com que as pessoas estejam na escola apenas preocupada com o que vai acontecer ao término da escola, ser passar no vestibular, faz com que nós tenhamos cada vez mais uma geração com um déficit educacional muito grande. Uma geração que está cada vez mais, a palavra é emburrecendo. Hoje, eu sou professor universitário. Meus alunos, muitos deles que chegam da rede pública para a instituição particular, eles têm dificuldade com interpretação de texto. Eu não estou nem dizendo hermenêutica, professor, eu estou dizendo interpretação de texto. Eles não conseguem ler. Se eu pedir para eles apresentar na frente da sala, eles têm muita dificuldade. E aí, eu estou só abordando esse tópico até para facilitar um pouco, que quando a professora fala, chega a soar muito bonito esse campo teórico. Mas aqui a gente está para discutir um pouco mais a questão prática. Porque nós temos eleições municipais, que é óbvio que eu concordo com a professora, de que nós precisamos de fato de laboratório de ciências. Mas a gente tem que sair da premissa de que aluno hoje vai para a escola para comer. A realidade das escolas na rede pública hoje é que aluno vai para comer. Até porque escola é chato. Já parou para pensar, você que está em casa, o aluno vai para a escola e se diverte? Ele não se diverte, ele chega na escola, a estrutura cai nos pedaços, falta de professor, o profissional muitas vezes não tem a capacitação necessária e o suporte psicológico para ter que atender aquele aluno, então ele já está defasado, cansado, a aula não é eficaz, o aluno não gosta de estar lá, a aula é chata, não tem utilização de tecnologia. A gente aqui no programa de hoje, eu acredito que nós temos que discutir o quê? O que as prefeituras vão fazer agora, neste ano de eleições municipais, para apresentar soluções para tornar as escolas mais atrativas, para tornar as escolas em período de tempo integral, para fazer com que nós deixemos para trás essa educação no estilo Paulo Freire e passamos a discutir uma educação que seja mais inteligente. Uma educação, professora, que tenha foco no empreendedorismo. A Elaine comentou um ponto. Eu estudava para passar no vestibular. Mas será que todo mundo vai ter sucesso só com vestibular e curso universitário? Eu acredito que não. Quantas pessoas que não têm sucesso com empreendedorismo? Agora, você vai cobrar empreendedorismo de uma pessoa que não aprendeu na escola, educação política. Como é que você vota num país que não ensina como é que funciona o Estado? Como é que você lida com o teu dinheiro num país que não ensina educação financeira?
Como é que você exige que uma pessoa saia do ensino médio hoje, com 17 anos, entre no mercado de trabalho, se ela não tem um curso de capacitação técnico-profissional dentro das escolas? É isso que a gente tem que queria só falar uma coisa, eu não estou falando no campo teórico, numa coisa até vocês, com base na prática. E numa coisa vocês concordam, que é a questão de a gente precisa trazer o aluno mais para o campo prático, que são os laboratórios, que é a tecnologia, e fazer o aluno pesquisar mais, né? Estimular. Como que ele vai escolher? A gente viu o problema que teve nos cursos, quando teve aí de você poder escolher montar uma grade aberta do Estado, que teve quase 1.500 escolhas de curso. Como você vai escolher coisa de empreendedorismo? Só com o que você conhece, com essa limitação da pobreza? Não pode. Né? Você não pode trabalhar com a precariedade só. Eu tenho que olhar a precariedade, mas eu tenho que oferecer para aquela criança, para aquele adolescente, novos caminhos. Por isso eu volto a falar, as linguagens culturais, elas são muito importantes. A questão do esporte é muito importante, porque ele ajuda... Até para afastar o adolescente das drogas, né? Dentro da pauta disso... Não é só isso, o esporte, ele te dá uma coisa de centralidade, de você dividir o tempo, ele ajuda a criança na coisa da atenção. Então, você tem uma série na convivência do coletivo, porque no esporte eu crio regras em conjunto. Aí eu aprendo a exercer a cidadania, porque eu faço pactos de como eu vou estar na escola, o que eu tenho que respeitar, os horários, e conforme eu vou abrindo esse espaço na escola, mais pactos eu tenho que fazer. Então, eu discordo de abandonar o Paulo Freire. Professora, desenvolve a habilidade socioemocional. Isso. Socioemocional.